Pessoal, boa noite. Agradeço a participação de todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, Michele Sena, que é da empresa Life Saúde. Sou gestora, sou responsável aqui por programa de educação continuada que nós temos aqui já há algum tempo. Eu estou admitindo os alunos na sala, mas a gente vai dar início até em respeito daqueles que já estão. É, Hoje, nosso treinamento é na área de fonoaudiologia. Mensalmente, nós temos treinamento na área de fisio, fono e terapia ocupacional, que são as áreas que nós atuamos aqui na Life Saúde. É até importante para vocês terem conhecimento, os treinamentos eles são livres, não são somente para os prestadores da Life Saúde, então quem recebeu o link, quando recebe o convite, pode estar compartilhando, muitas vezes até para familiares, porque são temas e de fácil entendimento, né? E a gente procura também, quando vai dar aula, também falar de uma linguagem mais simples, até para que todos possam se beneficiar. A ideia é realmente que a gente tenha essa troca de experiência, né, juntamente com os convidados, com os nossos palestrantes, e a gente aqui com a nossa experiência realmente de atuação na assistência domiciliar. Tem algumas pessoas que eu já até conheço, Gabriela, é físio também, mas é fono. E hoje a gente vai falar de bandagem elástica terapêutica em fonoaudiologia. A Silvana é nossa RT aqui da Life Saúde, é uma pessoa muito querida, é uma pessoa que sempre que a gente chama, vamos fazer um projeto, vamos fazer junto, ela topa as ideias. Então, para vocês saberem, o treinamento ele vai ficar gravado, ele vai ficar depois na nossa plataforma lá do YouTube. Então, após 7 dias, vocês conseguem acessar a aula gravada. Então, eu vou deixar depois aqui também o link do YouTube, porque tem outras aulas também que se vocês tiverem interesse, podem estar se inscrevendo lá no canal, tá bom? Então, depois de 7 dias, a aula já fica lá disponível e todo o material da aula, junto ao certificado, ele é enviado em torno mais ou menos de 7 a 10 dias, tá? Então, é importante que vocês preencham a lista de presença que eu já coloquei no chat. O certificado a gente só consegue fazer pela lista de presença, tá bom? Então, preencha corretamente o telefone ou o e-mail de vocês, que tem tudo certinho, para que a gente possa posteriormente já estar enviando isso para vocês por e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando pelo chat. A gente geralmente deixa a aula correndo, vocês tendo dúvida, eu vou perguntando para a Silvana, e no final a gente abre para pergunta, para poder realmente não atrapalhar, mas podem colocando no chat que a gente procura sempre estar interagindo com vocês, tá bom? Para quem é a primeira vez, obrigada pela participação. Quem já está há mais tempo, obrigada novamente. Silvana, por favor, fique à vontade para se apresentar. Eu já falei que você é daqui da nossa empresa, mas pode falar um pouquinho aí, sobre o seu currículo, o que que você faz. Muito obrigada, viu? Imagina. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Silvana, eu sou fonoaudióloga, sou a responsável técnica da parte de fonoaudiologia da Life Saúde já há alguns anos. É um grande prazer trabalhar com essa equipe, que é muito boa, é maravilhosa, uma equipe maravilhosa. E agradeço demais o convite, porque gosto bastante de dividir conhecimento, de trocar experiência. Então, para mim é sempre bom quando eu recebo um convite assim da Michelle. Então, hoje eu vou falar um pouco, nós vamos falar um pouquinho sobre a bandagem elástica terapêutica, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Pessoal, só para Sil, eu coloquei já no chat 2 vezes, acabei de colocar, colocaram que não estava aparecendo o link. Eu já coloquei aqui 2 vezes, verifiquem, por favor, tá bom? Obrigada, pode continuar, Sil, desculpa. Tá aparecendo-me direitinho? Tá aparecendo, sim. Tá bom. Bom, então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre bandagem, tá bom? Então, o que que é a bandagem, né? Um fisioterapeuta chamado Nelson Murini considera que bandagem é qualquer material flexível que é utilizado como um auxílio externo do corpo. Esse material, ele pode ser rígido ou ele pode ser elástico, tá? Então, essa tá muito baixo? Peraí, Não, aumenta um pouquinho, Sil, por favor. peraí, só um minutinho.
Estão me ouvindo? Eu estou escutando bem. Acho que estava um Estão me pouquinho ouvindo mais bem? longe. E estou ouvindo bem, sim. E aí, estão ouvindo bem? Sim, Ok, ó. vocês, ótimo, vocês vão me falando, tá? Bom, então esse material, ele pode ser um material rígido ou ele pode ser um material mais elástico, tá bom? O que seria o rígido? Seria um esparadrapo, um micropor, um gesso, isso é considerado também como bandagem. E o elástico é aquela que a gente aplica normalmente na terapia, tá? Que é, consegue ver? Esse tipo, Dá tá para ver bom? sim. Se você puder pôr mais pertinho, Sil. Sim, Mais para cima um pouquinho, tá para baixo. sim, sim. Isso, pode subir. Sabe o que eu queria? Eu queria, peraí, que eu não tô conseguindo me ver, sabe? Sabe como eu faço, Mi? Então, o problema é que você não Não vai dá. conseguir porque você está transmitindo, é. Tá. Bom, vocês vão me falando aí se vocês conseguem ver, tá bom? Então, essa aqui é a bandagem elástica, tá? Que é o que a gente costuma usar na terapia de fono. Existem várias marcas, tá bom? Existem várias marcas de bandagem. Então, não ganho para isso, eu não vou fazer, não tô fazendo propaganda da marca, mas eu vou mostrar para vocês, como é um papo, né, aberto para a gente conversar, trocar experiência, eu uso esta marca, tá? Põe mais pertinho, Sil, Mais pertinho, da câmera. Isso tá aí, ó. vendo? Dá Agora para dá para ver? ver. Agora dá para ver. Isso. T-Max, tá vendo? Então, eu gosto de usar essa marca. Eu tentei usar algumas outras, mas aí o que eu percebi? Às vezes a cola não fica legal. Você coloca, ele sai antes do que a gente já está acostumado. Então, essa foi a que eu mais me identifiquei, tá? É, chama-se T-Max. E aí tem de várias cores, tá? Tem cor da pele, tem colorida, várias cores, preta, verde, enfim. Bom, então, como eu falei, essa bandagem elástica, ela tem o poder de esticar e voltar para a posição inicial dela. Bom, que material que é formado? Então, assim, ela tem uma textura, um relevo de fiozinhos mesmo, são fiozinhos, tá? Que material que é feito? É feito 100% algodão, então um material que tem de algodão, e tem um pouco de elastano, que é o que faz, que dá esse poder de esticar, tá? Então, são microfiozinhos de elastano que são revestidos por um algodão retorcido, isso coisas milimétricas, assim, pequenininho, tá? E foi feito justamente com o objetivo de grudar na pele por um longo período de tempo, tá? Então, ela dura bastante. Quanto tempo durar? Uma semana. Então, normalmente você pode colocar no paciente e pode ficar lá na pele do paciente por até uma semana. Bom, qual que é o objetivo, então, da bandagem? É fazer uma estimulação tegumentar. Então, assim, o que seria tegumentar? Então, tegumentar está relacionado a tegumento, que é a pele, tá? Mas não somente a pele em si, mas a pele e todos os seus anexos. Então, os pelos, cabelo, unha, glândula, tudo isso é o tegumento, tá? Então, a bandagem atua diretamente nisso, na estimulação tegumentar da pele. Olha, então aqui, como eu falei para vocês, tem da esquerda para a direita, o esparadrapo, que a gente considera como uma bandagem, mas é uma bandagem inelástica, tá? Ela não estica. O micropore, que também é considerado uma bandagem, mas inelástica, também não estica. E aí, a bandagem que é elástica, que é essa que eu falei para vocês. Tá vendo? Aqui tem uma variação aqui, ó, de cores, tá vendo? E aqui a embalagem daquela, essa verdinha, que é a que eu costumo utilizar, que na minha opinião é a melhor, que dura mais, enfim. Depois, se alguém tiver experiência com outra marca que gosta, é, é, fala aí pra gente, divide com a gente, tá bom? Bom, então, como eu falei, material, 100% algodão,
e elastano. Como que ela estica? Então, assim, ela tem essa parte longitudinal, né, ó, tá vendo? Aqui. E ela tem essa altura, né, aqui. Ela estica no sentido longitudinal, tá bom? Então, deixa eu ver se vocês vão conseguir. Eu vou vir bem pertinho. Bem, se eu puxo assim, não consegui mostrar, peraí. Ah, agora eu vou conseguir. Aí, deixa eu tirar aqui o papel. Ó, pessoal, vê se vocês conseguem ver. Eu tirei o papel. Dá para E ver aí, eu, sim. Só. dá pra ver? Ó, estão vendo como ela estica? Deu pra ver, né, Mi? Deu sim. Ó, então ela estica nesse sentido, tá bom? Muito bem. Bom, quanto que ela estica? Bastante, bastante. 50 a 60% da posição do repouso dela, podendo chegar a 120 a 140%, ó, da posição dela, tá? Normalmente, a fisioterapia, os fisioterapeutas usam a bandagem elástica e eles usam essa tensão, esse estiramento, muito mais do que a fono. Então, a fono normalmente utiliza esse estiramento 30% mais ou menos, tá? A físio não. A físio já costuma esticar mais a bandagem. Qual que é a grande diferença? Fono utiliza para pequenos músculos, tá? Músculos menores, mais delicados, com menor força. A físio já utiliza em músculos maiores, com maior força, tá? Com uma tensão maior e que em áreas também maiores, né? Uma área maior que a físio costuma utilizar. Então, joelho, trapézio, enfim, são músculos maiores e com uma tensão também maior. Bom, o mecanismo, né, da bandagem é ativado pelo calor da pele, tá? Então, a temperatura do nosso corpo, né, mais ou menos 36 graus, 36 e pouco a nossa temperatura, já é o suficiente para ativar a bandagem. Ela não tem nenhum remédio, então não existe remédio, é apenas a fita elástica mesmo. Não tem nenhum remédio que adere, que passe pela pele, nada disso. É um material à prova d'água, então você vai aplicar e depois de 1 hora já pode molhar, não tem problema, porque é à prova d'água. A única coisa é que depois de banho, essas coisas, secar com uma toalha ou até com secador morno, tá bom? Que aí ela fica sequinha, é como se fosse um tecido mesmo, sabe? Porque algodão, né? E como eu falei, pode ficar aí até 7 dias. Ó, aqui, por exemplo, tem um outro tipo, uma outra marca. Eu, por exemplo, usei essa. Silvana, não gostei muito, porque eu achei que ele não aderiu tanto à pele como essa T-Max aqui. Essa eu achei que aderiu mais, que durou mais. Bom, então, como eu falei, a bandagem, ela estica no sentido dos fios. Então, se vocês... acho que o fio é muito... A trama é muito fechadinha. Acho que não vai conseguir ver. Mas, enfim, importante saber que é no sentido do fio. Então, aqui tem uma setinha que mostra que estica nesse sentido, tá vendo? Dos fios. O pessoal falou que tem algumas pessoas que colocaram que essa Kinesio Sport é boa. Algumas pessoas aqui, o É? Silvio, deram a indicação também. Ah, que bom. Essa eu usei, eu achei que ela colou menos, que ela ficou menos tempo na pele do que essa outra. Mas isso vai da percepção também de cada um, enfim, né? Eu acho que vale a pena tentar, sabe? Usa uma, vê se gosta, usa outra, né? Para não se prender tanto a uma marca, mas eu gostei bastante dessa daqui. Bom, então como que tudo começou? Então, lá na década de 70, lá no Japão, um médico quiropata chamado Kenzo Kazi, ele elaborou, né, um tipo de terapia que ele chamou de kinesiotaping, que é a bandagem elástica,
tá? Qual que era o objetivo dele? Ele queria ajudar no tratamento das lesões dos nervos e dos músculos. Só que esse método, ele ficou lá, né, no Japão, não se expandiu tanto, e ele só foi realmente, as pessoas só começaram a prestar atenção nisso lá nas Olimpíadas de Seul, em 88. Por quê? Porque tinha os atletas que jogavam e começaram a aparecer com as bandagens nos músculos. Então apareciam no joelho, aparecia no braço, nas costas. E aí todo mundo começou, nossa, mas o que é isso? E começaram a se voltar, chamar atenção para esse tipo de material que os atletas estavam usando, né? Pessoal, vou pedir para deixar o microfone desligado, tá bom? Desculpa, sim. Imagina. Então, como eu falei, os atletas tal acabam usando para músculos grandes, né? Como? Muitas vezes, na recuperação rápida de edema, se está inchado, lesões musculares e também para proteção, né? Muita gente, às vezes, nem está com lesão, mas usa para proteger o músculo. É como se fosse uma proteção mesmo, sabe? Como se você fosse estivesse usando uma joelheira, por exemplo, né? Enfim. Bom, e o estímulo que esse tecido com cola, esse tecido elástico, faz na pele, seria como se ele tivesse aumentando a sensibilidade daquela área. Então, é como se o cérebro começasse a prestar mais atenção naquela área que está ali com a bandagem. Então, a partir do momento que então, o cérebro começa a receber informações daquela área que está com a bandagem, né? Então, recebe por via aferente, isso vai para o córtex cerebral, cerebelo, e aí desencadeia uma resposta, né? Motora, ou, enfim, do que você quer, se você quer inibir ou se você quer promover o movimento, enfim. Bom, essa aplicação da bandagem, tanto ela pode ser, por exemplo, para você chamar atenção mesmo para aquilo, ou para você provocar um certo relaxamento, né? Para você evitar tanto atrito, por exemplo, músculo de ATM, enfim, depende do objetivo que você quer ali com a aplicação da bandagem, né? É, essa, 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 essa aplicação desse material na região faz com que tenha um aumento da circulação sanguínea ali e linfática também, tá? E, enfim, promove uma série de starts ali para o cérebro. Como eu falei, pode ser usado em músculos do corpo e na face, tá? Então, fisioterapeutas normalmente usam nos músculos maiores do corpo e fono normalmente na face, tá bom? Bom, recentemente, ela também tem sido usada no pós-parto e pós-cirurgias reparadoras, cirurgias plásticas. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma cirurgia plástica, existe um corte ali na pele, e aí o seu cérebro entende, bom, o que aconteceu? Houve uma ruptura ali de vaso sanguíneo, dos vasos linfáticos e tudo mais. Então, houve essa ruptura, quebrou. E ali começa a produzir, começa a ter o edema, né, daquela região, e a pessoa, eu tô inchada, pós-cirúrgico e tal, fica realmente bem demasiado, fica bem inchado. Quando você coloca a bandagem, é como se você grudasse de novo essas duas partes de pele, como se você grudasse, e é como se você estivesse enganando o seu cérebro, dizendo que ali não tem nada, que ali não tem corte nenhum. Tá tudo grudadinho, tudo juntinho. E daí isso faz com que tenha menos edema. Então não é que segura o inchaço e não permite que ele inche por conta disso, que fica apertando o edema. Não. É para realmente enganar ali o cérebro para dizer, olha, tá tudo ok, não teve corte nenhum, e então não tem necessidade de ter essa reação toda do corpo, né? Sabe que você falou isso, Sil, embora não é de fono, mas de físio, né? Isso que você comentou. Hoje os hospitais de referência, de grande porte, não só na capital aqui em São Paulo, né? Até de outros estados, eu conheço os pais em Pernambuco, eles têm fisioterapeutas que já atuam
dentro na hora da cirurgia, né? Dentro do Exatamente. centro cirúrgico já faz a aplicação do tape, né? Devido aos Exatamente. benefícios, né? Porque sabe que o prognóstico após, né, a cicatrização voltado mais para a parte de reabilitação da fisioterapia, não com fono, mas também está sendo muito estudado, então já sabe dos benefícios que tem realmente a utilização. Muito, muito. Há um tempo atrás, eu tive contato com uma físio que trabalhava 100% assim, da demanda dela era dentro do centro cirúrgico. Então, ela já tinha as parcerias com os cirurgiões, eles faziam o procedimento. Então, quando ele estava naquela parte em que ele deu os pontos, ela entrava e recobria toda a área, aplicava bandagem em tudo. São áreas enormes, né? Normalmente, É, aplicava em tudo. E assim, eu vi o antes e o depois, ela pôde me mostrar, é impressionante. É assim, eu fiquei assim, chocada com os resultados, né? Então, é ótimo. Ah, sim, a pessoa falou que na cirurgia na magnática o cirurgia. paciente já sai. Ó, então, é ótimo, entendeu? Porque é como se você estivesse enganando mesmo ali o cérebro, ele dá uma segurada. Isso que a fono está entrando no, no centro cirúrgico, eu não sabia. É até bom saber, olha que legal, troca de informações. Porque eu tive contato com a físio, né, que entra e está cada vez mais comum isso, né? Muitos médicos trabalhando em parceria com a físio para fazer essa aplicação. E é muito bacana isso, né? Tudo que você puder usar para você ter menos impacto no pós-operatório, é melhor. Recuperação do paciente mais rápida. Assim, e eu vi, assim, a chance de queloide diminui, edema diminui, as manchas, né? Na pele. Olha, é impressionante. Eu fiquei bem surpresa, assim, achei bem bacana, bem legal mesmo. E tomara que seja mais difundido isso, enfim, né? Que as pessoas comecem a usar mais para aliviar esse pós-operatório aí de paciente, né? Bom, então, com o passar do tempo, depois desse boom que apareceu nas Olimpíadas e tal, ela começou a ser difundida e usada mais, tá? Com muitos pacientes neurológicos. Então, em casos de AVC, em casos de esclerose múltipla, mas principalmente em crianças com paralisia cerebral, né? Principalmente quando você quer manter, por exemplo, uma postura de vedamento de lábio, que é mais difícil, né, nesses pacientes. Então, começou a ser utilizado com esse fim, tá? Como eu falei, começou com a físio, né? E a físio é a área que mais estuda realmente isso da bandagem, porque ainda hoje são os profissionais que mais utilizam a bandagem elástica, tá? Tanto nos casos de esporte, para prevenção, para recuperação, mas também nos casos neurológicos. Bom, em 2008, né, o fisioterapeuta, aquele que eu falei para vocês, né, Nelson Mourinho, ele criou então uma técnica, que é o que a gente chama de therapy tape, com base nesse conceito de estimulação da pele, né, levando-se em consideração esses princípios da neurofisiologia. E aí, baseado nisso, foi criada então uma associação, tá? Que você se torna sócio mesmo de lá e tal. Então, foi criada uma associação com o objetivo de desenvolver o conceito desse trabalho de estimulação, né, da pele com a bandagem, ter pesquisas na área, difundir mais o trabalho, né? E sugerindo o uso dessa bandagem com esses objetivos que a gente falou, né? De recuperação, enfim, e de estimulação de músculo e tal. Então, foram feitas parcerias e tal. Então, hoje em dia, você vê vários cursos de tanto os básicos quanto os de aprofundamento mesmo na técnica, tá? Hoje eu vou falar o básico, né? O bem básico assim para vocês, mas existe o método avançado, enfim, você fica horas fazendo e você aplica, né? Aplica em você, você aplica no outro para você ver como é, enfim.
Bom, então tá, isso que eu falei para vocês, tal, né, que é utilizado, enfim, em músculos menores na fono e em músculos maiores com a físio. Bom, o que eu faço então para escolher o tipo de bandagem que eu vou usar? A marca não é uma coisa que a gente considera tanto, mas o que é mais importante é ver se tem liberação da Anvisa, ver a composição, né, que tem lá na caixinha, se realmente tem o algodão, o elastano, e com o seu uso, né? Você vê se a cola realmente adere na pele. Como eu falei, teve algumas que eu usei que não durou nada. Então, eu coloquei um dia, tinha a intenção de ficar 7 dias naquele paciente. Quando eu voltei 2 dias depois, já tinha saído, né? Não que o paciente tenha arrancado, mas que descolou mesmo, né? A cor, como eu falei, tem várias cores, tá? Eu, Silvana, como eu trabalho bastante com adultos disfágicos, então eu prefiro usar esse tom de cor da pele, tá? Mas as crianças, normalmente, gostam de usar até as coloridas. Então, quanto mais colorido, melhor, né? Então, verde, azul, rosa e tal. Acaba sendo um estímulo visual, enfim, mas eu acho que para adulto fica quanto mais discreto, né, melhor. Bom, então a base, né, como que é? Como que funciona? Através de um estímulo excitatório e inibitório, tá? Quando que eu uso? Quando que eu vou usar bandagem no meu paciente? Você pode usar no início, no meio ou no final do tratamento. Você que define e você vê se aquele caso é um caso para indicação de aplicação de bandagem. Onde que eu vou aplicar? Normalmente, o fonoaudiólogo aplica na face, no pescoço, tá? É, são as regiões que a gente atua, né? Fisioterapeuta no corpo todo, tá? Então, são objetivos diferentes, funções diferentes. Eles acabam usando um volume grande de bandagem. A fono acaba usando um volume menor, porque os pedacinhos que a gente corta, eles são bem pequenos. Diferente da físio, que usa bastante. Tem gente que me pergunta assim, Silvana, você pede para o paciente comprar a bandagem ou você leva? Eu, Silvana, levo. Por quê? Porque, assim, não é um produto extremamente caro e vem bastante, né? E como eu falei, a gente usa pedaços pequenos. Então, é um valor, assim, que não é um valor considerável, sabe? Por mais que você aplique em vários pacientes, tal, eu acho que é um benefício que vale a pena. Eu acho que é um custo que vale a pena. E o paciente, enfim, arcar com esse custo, assim, acho que não sei, ao meu ver é desnecessário. Mas tem gente que prefere pedir para a família comprar, providenciar. O home care normalmente não fornece, assim, então os convênios não costumam liberar esse tipo de material. Então, normalmente, é a família que providencia ou o próprio profissional que leva para fazer uso. É isso que eu ia pontuar, se eu deixar claro, né? Até porque, como tem pacientes particulares, por operadoras de saúde, é óbvio que fica a critério de cada profissional, mas que geralmente a operadora de saúde, quem atende por home care, enfim, ou pela operadora de saúde, geralmente a operadora de saúde não libera. A gente sabe que de repente tem algumas exceções, algumas liminares, algumas concessões, né? Mas isso não é a regra. Então fica a critério do profissional, se de repente ele vê que esse valor pode ser compartilhado com a família, ou ele já cobra dentro do atendimento dele, porque tem muito isso, né? Às vezes você faz o seu particular e você já embute isso dentro do seu valor de atendimento, né? Então fica a critério realmente. Uhum. É. Em que paciente que eu posso usar? Eu posso usar em bebês, né, a partir de 3 meses de vida já. Antes não, porque a pele é muito delicada, muito fininha. Até os idosos. É claro que quando você for aplicar, você tem que ver a pele do idoso. Por quê? A pele do idoso, ela já vai ficando mais ressecada, né, menos hidratada e mais fininha. Então, se você vê que é um idoso que está com uma pele muito, muito frágil, a gente desaconselha usar, tá? Porque ele pode puxar, né? Aquilo pode romper, pode sangrar. Então, se tiver uma pele muito fininha, porque tem idoso que você atende que a pele tá parecendo um papel, né? Tá bem fininho mesmo.
Então, a gente desaconselha o uso. Mas, se não, se é uma pele que você percebe que ainda tem um pouco de elasticidade, enfim, que está mais hidratada, pode usar, não tem problema nenhum, tá bom? E por quanto tempo eu devo fazer uso dessa técnica com o meu paciente para eu começar a ver resultado? Normalmente, 4 meses. Então, não é uma coisa que você aplica a bandagem hoje e daqui 15 dias você já está vendo super resultados com isso, tá? Então, é uma técnica que você aplica, né, insistentemente por um tempo, e aí você vai vendo aí em torno de mais ou menos uns 4 meses mesmo, você vai vendo alguma resposta. Até pensando, né, Sil, porque o perfil do paciente, seja neurológico, né, que é o grande nicho aí, que nem para pacientes na fono, né? Sequela de Uhum, AVC, paralisia cerebral. Então, a gente sabe que uhum, existe um tempo também, né, para que esse estímulo, né, também gere uma alteração a nível de sistema nervoso, pensando nesse estímulo, né, seja proprioceptivo, né, enfim, uhum, tegumentar, né? Talvez uhum. numa área, pensando quem não é fono, mas trabalha com esporte, né? Talvez não seja esse período, né? Porque o objetivo é Assim, outro, né? Para a gente não é, ter, entender que é, são coisas distintas, né? Na ortopedia é algo muito sim, mais rápido, porque o objetivo sim. também é outro, né? Sim, por exemplo, os atletas que usam para prevenção, então não tem, ele vai usar sempre que ele estiver jogando, Sim. né? Aquele que tiver com edema, enfim, vai usar naquele período. O pós-operatório, por exemplo, né, no cirúrgico, também é outro objetivo. Isso, é, Normalmente a pessoa fica uma semana e acabou. Tira, acabou, né? Aquele período já retira aquela bandagem e pronto, né? Uma coisa interessante também que eu acho legal falar, é o seguinte: conversando com essa físio que faz esse tipo de trabalho, com bandagem dentro já do centro cirúrgico, o número de drenagens que são necessárias pós-cirurgia reduz drasticamente quando você coloca quando você faz a aplicação da bandagem. E assim, a título de curiosidade, por exemplo, uma pessoa que não que faz, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, por exemplo, e coloca e faz a aplicação da bandagem ali na região, ela necessita, pelo menos pelo que ela me falou, normalmente em torno de 10 sessões de drenagem, quando você faz a aplicação da bandagem lá no centro cirúrgico. Aquelas que não fazem, normalmente necessitam de 40. Então, assim, é muita diferença, muita diferença mesmo, né? E em relação a valor, a físio, por exemplo, nós, por exemplo, fonoaudiólogos, a gente costuma somente colocar o custo, algumas colocam o custo da bandagem, enfim, outras não colocam, mas a gente não costuma cobrar por aplicação, né? A físio não, ela cobra por esse trabalho de colocar, porque normalmente, eu digo nessas questões de pacientes de pós-operatório, né? Ela vai, faz isso, coloca, e depois ela só vai ver o paciente depois quando retirar isso. Então, quando eu conversei com ela, nessa região mais ou menos de abdômen, era cobrado em média R$ 1.500 para fazer essa aplicação e depois a retirada. É mais ou menos isso, Nick? Você vê ou Então, na são... realidade, como a estética, na área de estética, ela é bem valorizada, né? Na área de ortopedia já são outros valores. É que a parte de estética geralmente faz como eles chamam de pacote, né? Então, assim, Uhum, para o acompanhamento, né? Então, uhum. por isso que são valores um pouco mais altos mesmo. Então, ela me falou, 1.500 para fazer essa aplicação, e depois eu vejo o paciente e Que aí retiro. você faz o acompanhamento, né? Você vai uma, duas vezes, acompanha o Uhum. paciente, que nem se vai já dentro do hospital, é por conta disso mesmo. E a físio, ela vai se deslocar, né, É, do consultório dela para o hospital em que é feita a cirurgia, disponibiliza um tempo grande ali para ficar dentro do centro cirúrgico, enfim, é um trabalho, né? E são grandes áreas, como eu falei, né? Diferente da fono, que são áreas menores. Bom, pensando um pouquinho nessa questão do estímulo, né, da bandagem, se a gente for pensar, mas será que isso dá resultado? Será que isso é tão importante assim? Será que isso é válido? É só a gente pensar que na fonoaudiologia nós trabalhamos muito
com estimulação térmica, tátil, não é? E o que, que a gente considera, né? Pele, tecido. E aí a gente pensar um pouco na representação que as partes do corpo têm no nosso córtex cerebral, né? Então, assim, não sei se vocês se lembram lá daqueles bonequinhos do homúnculo lá de Penfield, aqueles que tem os bonequinhos, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, as mãos, elas têm grande representatividade no córtex cerebral. Então, são áreas em que a gente tem uma sensibilidade muito grande, que tem uma representação também de uma área grande, né, no córtex. Parte motora também, esse movimento de pinça, movimento, a coordenação motora que nós temos, tem uma representação muito grande no córtex, assim como a face. E olha só o tamanho da boca, principalmente a boca. Então, aqui, essa representatividade no córtex, ela está sendo evidenciada aqui justamente pelo tamanho da estrutura. Então, vocês estão vendo, ó, o pé é um pouquinho pequeno, não é tão grande, perna, tá? O tronco, os braços, mas olha o tamanho da mão, né? O quanto representa no córtex. Olha o tamanho da boca, o tamanho da língua, né? O quanto isso representa no córtex. Então, qualquer coisa que você tenha colado no seu rosto é, é um super estímulo, né? Ao nível do córtex cerebral. Então, né, tanto da parte sensorial como motora. Então, as mãos, a face, a boca, tem uma representação bem, numa área bem grande, né, do cérebro. Então, aqui, de novo, tem ele, né, como eu falei, a face, a boca, a língua, as mãos, tem uma grande representatividade lá no córtex cerebral. Então, qualquer coisa que a gente faz nessa área tem uma resposta, né, muito boa. Bom, quando a gente vai fazer a aplicação da bandagem, é importante a gente ter relembrar, né, um pouco a questão do mapa muscular mesmo, né, da face. Então, aqui tem uma figura, por exemplo, mostrando, né, todos os músculos que a gente tem na face. É músculo pra caramba, né, bastante coisa. Então, você pode até, no caso, se você quiser, ter uma colinha dessa, uma imagem dessa nas suas coisas, para quando você for aplicar no paciente, né? Para você poder olhar, para você poder ter noção mais ou menos do lugar exatamente que você vai aplicar, que você vai colocar, né? Não, tem aqui do lado. Muito bem. Bom, na prática, então, como que eu vou fazer? Vou definir, então, que lugar que eu vou aplicar a bandagem. Ah, uma coisa importante. Normalmente, quando a gente vai aplicar, primeiro, a gente coloca no antebraço do paciente e vê se ele não desencadeia nenhuma reação alérgica. Porque tem gente que tem alergia, né? Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Então, normalmente, como que a gente faz? A gente pega um pedaço da bandagem, sem tensionar, sem esticar, nada, coloca no antebraço e vê 24 horas depois se ficou muito vermelho, se descamou a pele, se aconteceu alguma coisa, se coçou, enfim, né? Se teve alguma alteração. Se não teve, então ok, é um paciente que eu posso aplicar que provavelmente não vai ter problema. Bom, vou definir então a região que eu vou colocar. Vou olhar nessa região, então normalmente, se tiver pelo, né, tiver barba, por exemplo, a gente pede para a família fazer a barba do paciente antes. Se for uma outra região que você vê que tem penugem, enfim, você pode cortar com a tesoura, né? E aí você faz a limpeza da pele. Eu vou mostrar para vocês direitinho como que vocês vão fazer, né? Vai medir a região, né, que você vai colocar para você cortar direitinho. E eu vou cortar aqui um pedaço para vocês para mostrar como que a gente faz. Então, por exemplo, digamos que você vai aplicar no orbicular dos lábios. Então, você vai pegar um algodão com álcool, vai limpar a região. Se tiver pelinho, você pode cortar com a tesoura limpa, né, com álcool. Verifica se está limpo. Ah, não é indicado você colocar, se tiver
verruga, se tiver ferimento, se tiver descamando a pele, se tiver algum corte, não pode, tá? Não dá para colocar. Tem algumas regiões que são regiões mais suscetíveis a dar irritação, a dar problema. Quais são? A face, que é justamente o que a gente usa, o pescoço, o antebraço e, por incrível que pareça, o abdômen. Né? Você coloca, dependendo de como você coloca, se você não prestar atenção, pode ficar vermelho, pode ficar irritado. Então, são regiões ali que a gente tem que tomar cuidado, tem que ficar alerta. A partir do momento que você viu que o paciente não teve nenhuma reação alérgica no antebraço, enfim, que você vai aplicar, quanto de tensão que eu vou colocar? Se você tiver dúvida, estica um pouco, tá? Não vai esticar um montão, tá bom? Estica um pouco. Por quê? Porque isso, essa elasticidade, você pode ir variando e você pode ir aumentando com o tempo, tá bom? Como que eu faço? Primeiro, então, coloco no antebraço. Espero 24 horas. Se não teve nada, ok. Liberado para eu colocar. Examinei a região, não tem verruga, não tem lesão, não tem coceira, não tem descamação, não tem nada disso. Faço a limpeza, né? Removo o pelinho se tiver, faço a limpeza. Aplico normalmente a bandagem sem esticar. Coloco. Na próxima sessão, vejo se está tudo ok. Removo aquilo, vejo se está tudo ok. Aí sim eu aplico novamente com atenção. Não muito, um pouco, tá bom? Um pouco. E aí vou seguindo dessa maneira, tá bom? Bom, a partir então dessa segunda aplicação, que é quando realmente vai ter atenção, uma dica que eu dou é a gente usar a técnica da mão para a gente definir o ponto fixo e o sentido do estiramento da fita. Por exemplo, né, eu tenho aqui a fita, deixa eu cortar. Aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a fita, certo? O que eu preciso imaginar é dividir esta fita em 3 partes iguais, tá? O princípio básico da bandagem da aplicação é esse. Pego a fita, dobro em 3 partes iguais. 1/3 disso é um ponto que vai ficar preso na pele sem esticar nada. E os outros 2/3 é o que eu vou esticar. Então, por exemplo, vou tirar aqui. Tirar. Ó, mais ou menos isso aqui é o que vai ficar preso na pele sem esticar nada. Tá vendo? Colei, colei. Aí, esses outros 2/3 aqui, isso aqui, esse resto, é o que vai esticar, tá bom? Esse 1/3 que é colocado é o que vai fixar, basicamente. Então, a gente chama esse 1/3 de ponto fixo. Então, esse é o ponto fixo que eu vou colocar na pele. Os outros 2/3 é o que eu vou usar para esticar. Bom, como que eu vou saber o sentido que eu quero? Onde eu quero que fique parado, onde eu quero que puxe, né? Como que eu vou fazer isso? Usando essa técnica que eu falei da mão. Você considera aqui, essa parte gordinha aqui da mão, como sendo o ponto fixo. E considero os dedos como sendo a parte que estica. Então, se eu quero que o músculo venha, por exemplo, para baixo, como que eu vou fazer? Eu vou colocar o ponto fixo aqui e vou puxar com os dedos para baixo. Então, é esse o sentido que eu quero. Se eu quero que o músculo desça, então, eu vou colocar o ponto fixo aqui e vou puxar, tudo bem? Então, é esse aqui o sentido. Bom, se eu quero, por exemplo, que que seja para cima, né? Se eu quero para cima, se eu quero, por exemplo, vou fazer uma coisa aqui da estética, sumir com as minhas ruguinhas aqui, né? Então, por exemplo, se eu quiser que fique totalmente esticadinho aqui, como que eu vou fazer? Eu quero que aconteça
isso, né? Eu quero que suba aqui, ó, essa musculatura. Eu quero que isso aqui suba. Se eu quero que isso aqui suba, então, onde vai ser meu ponto fixo? Aqui, meu ponto fixo, para eu puxar, subir, tá bom? Então, eu tenho que pensar nisso. Então, essa técnica da mão é bem legal para a gente pensar. Então, pensa onde que vai, ponto fixo, a parte gordinha da mão, e com os dedos eu puxo. Aí, aqui que eu falei, né, tem o desenho aqui da bandagem, para vocês terem uma ideia. Então, tem 1/3 é ponto fixo, 2/3 é o que eu vou estirar, tá bom? Que eu vou esticar aí da minha bandagem, para direcionar a força. Bom, existem algumas técnicas de aplicação. Então, eu vou falar de duas principais. Tem a técnica em I, que é basicamente você aplicar a bandagem um pauzinho assim, tá? Então, mais ou menos isso aqui. Isso aqui é a técnica em I, desse jeito, tá bom? Então, esse é o tipo, quando eu quero mais força, quando eu quero direcionar mais força. Um músculo que não é tão grande, eu quero mais força, quero mais tensão. Então, uso essa técnica em I. Ó, aqui tem uma foto, por exemplo, duas fotos aqui, dessa aplicação, tá bom? Prestando atenção aqui nessa menininha da esquerda aqui, o rosa, tá vendo? Técnica em I. E o menininho aqui, presta atenção aqui somente no do lábio, tá? Porque o outro já não é em I aqui, ó, ele já é em Y. Vocês conseguem ver que é dividido aqui? Então, esse aqui já é Y, ó, mas esse aqui preto é I. E esse rosinha aí é Y. Ó, técnica em I, tá vendo? Aplicação no orbicular do lábio. Técnica em I. Bom, quando que eu uso aquela técnica em Y? A técnica em Y, deixa eu cortar aqui para você terem uma ideia. É mais ou menos. Então, exemplo aqui. Então, é mais ou menos isso aqui. Quando eu divido, tá? Dá para ver, Mi? Dá sim, Sil. Dá para ver. Quando eu faço essa técnica aqui, eu não vou ter tanta força, não vou ganhar tanta força de estiramento, mas eu vou conseguir pegar uma área maior. Então, a gente pode usar nessa musculatura. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Zigomático maior, tá vendo? Levantador do ângulo da boca, tá vendo? Bucinador, tá vendo que é uma região maior? Então, eu posso usar aqui. Eu não preciso de tanta, não vou usar tanta força, mas vou conseguir atingir uma área maior. Bom, aí, sempre quando eu uso a técnica em Y, o ponto fixo é nessa região aqui, tá bom? Nessa regiãozinha aqui do pauzinho aqui do Y. Então, o que vai esticar é isso aqui, tá bom? Essas duas pontinhas aqui é o que vai esticar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês. Esse músculo aqui que a gente tem, peraí, que a gente fala, ah, fica uma cara de bravo. Eu já apliquei bandagem em mim mesma, porque eu odeio quando fica marcado isso daqui. E, gente, super funcionou, tá? Funcionou de verdade, não é mentira. Ó, tá vendo, ó? Ele estica aqui, ó, estica bastante, tá vendo? E aí, como que eu vou aplicar? Ponto fixo, essa partezinha aqui embaixo, e os outros estica e cola. Olha lá que eu falei, lembra da face? Na bochecha da menininha?
é em Y, tá vendo? Aqui também no olho. Ah, essa aplicação aqui, por exemplo, a gente costuma usar em casos de paralisia facial, é, quando, por exemplo, o paciente não está fechando, né, o olho. Quando você coloca nessa pálpebra aqui em cima, quando você coloca aqui em cima, o próprio peso da bandagem faz com que o olho feche, É. né? Bem bacana. A gente costuma usar o próprio peso. Por incrível que pareça também, no lábio, o próprio peso da bandagem já favorece o fechamento. Olha, aqui então tem os tipos, os modelos, tá vendo? Olha esse aqui como é gigante, né? Quando você coloca na área do pescoço, enfim. Aqui, ó, a técnica que a gente falou, Y, né? Mas normalmente o pessoal usa mais a técnica em I. Bom, aí algumas coisas que são muito importantes, tá? Para a gente falar, super importantes. Então, primeiro, é aquilo de colocar no antebraço, deixar por 24 horas para ver, né? Teste de reação alérgica, tá bom? Aí, uma outra coisa super importante, gente, porque eu já vi. Eu cheguei na casa do paciente e uma colega tinha colocado a bandagem, ok, sem problema nenhum. Só que ela não percebeu, e quando ela foi aplicar a bandagem, a pele ficou dobrada. Fez uma lesão tão feia, mas tão feia, na pele do paciente que vocês não imaginam. Por quê? Porque a pele ficou dobrada, a bandagem colada ali, então tinha. É, ficou dobrado, então nessa região que ficou dobrado, tinha menos circulação, né, de sangue. Aquela pele morreu, abriu, sabe? Ficou uma coisa horrorosa. Então, o principal, se eu tivesse que falar assim, qual o principal cuidado? O principal mesmo, não deixar dobra na pele. De jeito nenhum. Nenhuma dobrinha. Nenhuma dobrinha. Você colocou, percebeu que a pele dobrou? Tira, coloca de novo. Coloquei, dobrou de novo. Tira, coloca de novo. Então, se eu tivesse que falar o principal cuidado é esse. Ver se não tem dobra na pele. Bom, tomou banho, paciente, enfim, pode secar com a toalha ou usar o secador Mu. Outra coisa importante é assim, orientar bem a família e o paciente, se ele for um paciente consciente, enfim, que ele não deve arrancar, tá? Porque quando ele arranca a bandagem, pode vir ali a pele junto. Como que vai remover? O ideal é que a fono faça a remoção, né? Então, o ideal é que a fono, colocou a fono, vai lá e a fono tira. Mas, caso o paciente fique agitado, não tolerou ficar com a bandagem, não suporta mais, como que eu vou fazer? Vou falar para a família pegar um algodão, colocar óleo, umedecer bastante com óleo e ir tirando com algodão aos poucos, tá bom? Bem devagar mesmo, para não ter nenhuma lesão de pele. Eu quero mostrar aqui só uma coisa importante para vocês, tá? Bandagem, né? Parece, é um detalhe, mas na verdade é um detalhe que faz toda a diferença, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer a aplicação da bandagem. Eu não vou usar tudo isso aqui no músculo que eu vou colocar lá no paciente. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso dobrar, bom? Vou dobrar e vou cortar ao meio essa bandagem. Porque aí eu não vou desperdiçar o material. Eu vou usar, por exemplo, para 2 aplicações. Eu posso até, inclusive, gente, deixar pronto, deixar preparado para minha próxima sessão, tá? Porque o trabalho que dá para você cortar um, você vai cortar o meio assim. Bom, enfim, cortei, certo? Isso aqui é o que eu vou usar. Bom, o que é importante, tá? Eu vou medir a região. Então, por exemplo, eu vou fazer a aplicação aqui, ó, deu certinho. Eu vou medir. Então, eu não vou colocar
uma bandagem enorme aqui, porque não vai poder pegar aqui no meu lábio, não vai poder pegar no meu cabelo. Então, eu vou vir e vou medir, tá? Então, eu quero que pegue, por exemplo, daqui até aqui. Então, eu venho, seguro aqui, tá bom? Seguro aqui no rolinho lá da minha bandagem e corto aqui. Bom, cortei, ficou desse jeito aqui, certo? Em duas partes. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, então, esse tamanho. Eu vou inicialmente dobrar ao meio e vou fazer uma coisa que, gente, faz toda a diferença. Quanto tempo de efetividade? Não, 7 dias. Qual a melhor marca para comprar? Na minha opinião, essa T-Max. Na minha opinião, tá? E Você eu deve perguntar aqui qual o tipo de óleo que você usa para remover. Eu uso óleo de amêndoa. Você pode usar óleo Johnson's. Eu uso óleo de amêndoa. Levo um vidrinho comigo e é ele que eu aplico. Ó, então, eu dobrei no meio e eu vou mostrar para vocês uma coisa que faz super diferença, gente. Parece bobagem, mas não é bobagem. Ó, eu pego e eu arredondo a ponta, tá bom? Eu arredondo. Ó, a pessoa falou que usa óleo de girassol. Legal, que é o Dersane, né? Também pode usar. Ó, eu vou pegar e eu vou arredondar a ponta. Por que que eu vou arredondar a ponta? Por que que eu vou arredondar a ponta? Eu vou arredondar a ponta, porque se eu deixar a pontinha, ali vai ser o ponto em que ele vai começar a descolar. Se você arredonda, dura muito mais, muito mais. A fixação fica muito melhor. Então, sempre eu faço as pontinhas assim, ó, arredondadas. Dá para ver, Mi? Dá sim. Eu acho que até outro ponto importante lembrar também, se embora faz toda a higiene da pele e tudo, mas pessoas que têm a pele mais oleosa, então são Uhum, fatores que acabam interferindo, né? Às vezes aquele sim, paciente, né, pensando aí na face, né, tem, que sim. nem você falou, pelo, bigode, enfim. Então a gente Uhum, sabe que esse tempo de permanência, né, da bandagem também às vezes acaba alterando por conta disso, né? Pensando que sim. nem quem falou de cirurgia ortognática, eu falei isso porque eu já atendi na parte de físio de cirurgia ortognática mesmo, né? E tem Uhum, barba, você passa 2, 3 dias, aquele pelo grosso começa a subir, a pessoa não fica, não vai conseguir provavelmente permanecer esse período. Então depende também dessas características. Pessoas, como eu falei, pele muito oleosa não fica. Infelizmente, calor, verão, com uhum, oleosidade, mesmo tendo aderência, sendo uma boa marca. Mas uhum, infelizmente, né, acaba realmente às vezes soltando antes do tempo. Então, seguir uhum. essas dicas de repente de arredondar, eu também uso, faz esse arredondamento mesmo, até para não Isso. ficar com aquela ponta, isso, é não ficar com ponta, né? É, porque essa pontinha é por lá que ele começa a descolar. É impressionante. Bom, aí uma vez que eu fiz arredondei assim a pontinha, aí lembra que eu falei que 1/3 é o ponto fixo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou dobrar em 3 partes iguais, tá? Ó, dobrei em 3 partes iguais. Aí, quando eu dobro assim em 3 partes iguais, eu vou pegar com a unha e eu vou forçar um pouco assim, ó, para eu marcar mesmo, tá? Para eu marcar esse 1/3 aqui. Marquei esse 1/3, marquei. Esse 1/3 é o terço que vai ficar fixo. Aí, olha como que eu faço. Eu venho aqui, fazer assim ao contrário, para vocês poderem ver. Eu venho aqui, ó, e aí eu pego e eu corto sem colocar o dedo na cola. Porque se você coloca o dedo lá na cola, você já está estragando um pouco ali a sua bandagem, tá bom? Então, eu não coloco o dedo lá na cola. Eu pego aqui, cortei. Bom, aí como que eu vou fazer? Aí agora eu vou tirar isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, vou pegar no papel. E aí, onde eu quero meu ponto fixo? Ah, tá. Eu quero então que o meu músculo faça isso. Eu quero que funcione aqui como se eu estivesse fazendo uma retração aqui dessa musculatura. Então, o meu ponto fixo, lembra da história da mão? Meu ponto fixo vai ser aqui, por exemplo. E eu quero puxar nesse sentido. Então, eu venho aqui,
e vou colocar o ponto fixo aqui. Dá para ver, Mi? Dá sim, Sil. Isso Coloquei mesmo. aqui, certo? Depois que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Ainda tá com o papel aqui. Aqui tá dobradinho e aqui tá aplicadinho. Aí, como que eu vou fazer? Aí sim, eu vou pegar aqui o papel, vou puxar. Será que eu consigo sem olhar? Não tô vendo. Peraí. Sim, 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 sim. Ó, vejam que eu não tô colocando minha mão na cola, tá vendo? Eu ainda tô com a mão lá no papel, ó, ó. Aí eu vou fazer o quê? Puxar, esticar. Lembra que eu falei da tensão? Ah, quanto que eu quero? Ah, uns 30%, mais ou menos, é que a forma trabalha. Então tá bom, tá aqui, eu vou fazer mais ou menos isso. Aí eu estiquei e aí eu colo, tá bom? Ó, prontinho, apliquei, certo? Ó. Aí outro Bom, ponto importante, né, Sil, é lembrar, a aplicação vai se dar anatomia do músculo, né? Você tem que isso, saber o básico, né? Saber que isso. músculo você quer atingir, qual é o objetivo nesse sentido, né? Isso que você falou, você já ensinou a técnica para poder fazer o ponto fixo, mas aí você tem que conhecer a anatomia, né? Para ver Isso. que O que que direção você vai. quer, Isso. né? Então, eu quero fazer isso. Como eu falei aquilo da paralisia facial, ah, eu quero, nossa, o paciente não fecha o olho, eu quero, então, ajudar nisso, então eu vou colocar aqui, porque eu quero que tenha essa oclusão aqui do olho. Ah, eu quero vedamento labial, então eu quero, vou colocar aqui, porque o próprio peso já ajuda. Então, aí não façam isso, ó, puxar, tá bom? Porque isso daqui vai lesionando a pele. Ah, outra coisa que eu já vi também acontecer. Lembra que eu falei que ele tem um sentido que ele estica? Então, eu já vi caso de chegar e a pessoa ter colocado ao contrário a bandagem. Como assim ao contrário? Ao invés de colocar, de cortar nesse sentido aqui, a pessoa cortou contrário. Então, ela cortou, por exemplo, ó, ao invés de cortar aqui, usar nesse sentido, a pessoa, né, ao invés de usar assim, a pessoa cortou e usou aqui. Só que se você fizer isso, eu vou mostrar o que, que acontece. A bandagem não estica. Ela não estica em todos os sentidos. Ela estica somente em um sentido. Então, como que eu percebo qual é o lado certo? Quando você cortar, ó, cortou o papel, ó, cortei o papel aqui, cortei, mas olha, tá duro, não vai. Ó, se ele não tá indo, se ele não tá esticando, tá errado. Não é esse sentido, tá? Então, onde que eu tenho que cortar? Aqui, ó. Cortei, opa, ó, já esticou. Então, esse aqui é o sentido, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar. Onde eu quero ponto fixo, mais ou menos a espessura, o tamanho do músculo, né? Onde eu quero ponto fixo, que movimento eu gostaria, né? Que ficasse fazendo ali, estimulando o meu paciente, para eu saber exatamente, né? O tamanho que eu vou colocar, né? A altura, o posicionamento, onde é o ponto fixo, enfim. Bom, a pessoa me perguntou da efetividade, né? Então, normalmente, 3 dias, né? Porque assim, de 3 a 7. É claro que quando você coloca, já começa a mandar estímulo do cérebro, é automático, você colocou. Mas para você começar a ter um resultado, ver alguma coisinha assim, tal, vamos deixar um tempo, né, maior. Então, de 3 a 7 dias para fono, né? Tô falando. Nesses casos aí da físio para cirurgia, normalmente, pelo que ela tinha me falado, era 7 dias. E aí os outros, depende, né? Se é atleta, enfim e tal. Que mais? Então, o importante, né? Esses cuidados, tá bom? Para tirar, principalmente, e principalmente para não ter dobra, tá bom? Para não ter dobra, porque senão pode machucar feio a pele. É isso. Eu acho que só complementando aquilo que a gente falou, né? Na realidade, né, Sil, a questão é porque na fono é mais pelo estímulo, né? Então, assim, Isso. precisa de um período, né? O nosso organismo, de alguma forma, né? Ele não é. Óbvio que a gente tem algumas respostas mais rápidas, né?
Mas pensando num paciente nesse perfil neurológico, ele precisa de um período realmente, né, para a informação chegar e estimular a nível de sistema nervoso, pensando, né, em tudo aquilo que você explicou no início da aula, né? Então, indo Uhum. por esse raciocínio mesmo, a gente precisa ter um período. Então, talvez por isso que a gente trabalha nisso, né? Os estudos já mostram que 3 dias, né? Nem sempre às vezes consegue ficar os 7 dias, né? Até por conta, às vezes, da Uhum. aderência, mas pelo menos 3 dias seria o ideal, né? Se o de 3 a 7 dias. Uhum. Pessoal, tá aberto para quem quiser colocar no chat para tirar dúvidas, se tiver alguma coisa que gostaria de compartilhar, até que já tem experiência, já tem usado de outra forma. Enfim, a ideia é realmente que a gente possa trocar, né? O objetivo é esse, que a gente possa compartilhar nosso conhecimento, porque a gente entende que quanto mais pessoas tiverem acesso à informação, né? A Silvana, esse material vai ser disponibilizado para todo mundo, né? Junto com o vídeo certificado. Tenho as referências bibliográficas da onde foi pesquisado esse material. Então, se alguém também tiver interesse, né, em cima do material, pode também, né, procurar as referências, né, Sil, que vai ter um material um pouco Uhum. até mais completo. Mas todo mundo que assinou a lista de presença vai estar sendo enviado tanto o certificado como o material da aula. Ah, uma coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é assim. Hoje, então, foi meio que uma conversa sobre a bandagem, sobre a aplicação da bandagem, por que que a gente usa, qual o fundamento dela, porque, né, você pode falar, mas para que que usa bandagem? Para quê? Com qual objetivo? Funciona mesmo? Tal? Então, deu para a gente ver que sim, tem resultado, funciona e tudo mais. Agora sim, eu quero, por exemplo, é, fazer um acompanhamento, eu quero fazer aplicação no meu cotidiano, direto da técnica, enfim. É, como eu falei, tem os cursos que as pessoas fazem, né? Que duram normalmente 2 dias inteiros, mais ou menos, em que você pega e você aplica no colega, o colega aplica em você, você. Mas basicamente é isso que eu falei. Eles vão ensinar como que corta, que é isso que eu falei, de deixar arredondadinho, do ponto fixo, do quanto estica, enfim, né? Você vai ver mais, vai aprofundar mais. Mas o geral é isso, tá? Então a técnica é assim, mais ou menos que Sil, funciona. tem duas perguntas aqui, ó. Tá, Como aplicar a bandagem em pacientes com DTM? Eu acho que é com disfunção temporomandibular. Só isso. respondendo aqui, pessoal, a gente já tinha falado, mas só para falar de novo, a gente vai ter o material certificado, vou ser disponibilizado por e-mail através da assinatura do link que já foi enviado, tá bom? Estão pedindo aqui, Sil, para se você pode explicar a aplicação no vendamento labial. Sim. Olha, no vedamento labial, então como que a gente vai fazer? Você vai pegar e você vai medir. Você vai considerar de um canto, deixa eu ficar bem perto, de um canto ao outro, tá? Então, você vai considerar mais ou menos daqui até aqui, certo? E aí, eu medi, vi que é deste tamanho. Então, eu vou recortar deste tamanho. Porque, gente, cada rosto é de um jeito, é de um tamanho, é de um formato, né? Então, cada um tem a sua medida, né? Então, não dá para você pegar e cortar toda a bandagem que vai servir para todo paciente. Não tem como, né? Cada paciente é único, né? Então, não dá para você fazer isso. Você tem que ver um a um, tá bom? Bom, aí feito isso, qual que é a espessura, mais ou menos? Ó, Legal, boa noite. Oi, pessoal. Se puder deixar o. Deixa eu ativar aqui o mudo, pessoal. Pronto, Sil, desculpa. imagina. Ó, mais ou menos, tá? Um dedo, tá bom? Então, lembra que eu falei que a gente economiza até no material? Tá vendo? Ó?
economiza no material. Então, eu vou pegar, eu vou ver que é mais ou menos um dedo. Então, na verdade, o tamanho dela vai dar para eu fazer 2. Ó, ainda grande, tá vendo? Ó, vou diminuir. Aí, lembra que eu falei que você dobra para você arredondar as pontas. Normalmente, quando quando eu faço de lábio, eu coloco em cima, certo? Porque normalmente aqui a gente mantém padrão assim e a boca fica assim. Ó. Viu? Só tem mais um aqui, ó. Poderia explicar para o fortalecimento e engasgo no idoso como aplicar? Você está informando do Do vedamento do labial, lábio. vedamento labial. E aqui tem uma para o Isso. engasgo para idoso. Então, na verdade, não é bem do engasgo, mas, por exemplo, quando você tem um paciente que está engolindo menos do que deveria, então a gente pode colocar nessa região aqui, submandibular. Eu não sei se eu. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Tinha um. Peraí. Aí, vou mostrar. Aqui, ó, rosinha. Tá vendo? Então, em velhinho, a gente gosta de colocar assim, acima do osso ióide aqui, logo depois do queixo. Ah, olha aqui, aqui tem a foto do Do menininho, tá vedamento, vendo? né? Isso, do vedamento. Aqui, no caso, a pessoa colocou nos dois, tá? Colocou em cima e colocou embaixo. Eu gosto primeiro de colocar em cima, aí depois eu... Ah, então, acho que eu não falei isso. Não é legal você pegar e você já colocar num monte de lugar do paciente. Você começa com uma região, uma. Depois que ele se adaptou bem, aí você coloca em mais uma, entende? E depois em mais um. Eu não gosto de colocar, normalmente eu não gosto de colocar em mais do que duas. Eu coloco primeiro uma, espero um pouco, vejo como fica, e depois eu coloco em mais uma e aí fica com duas. Então, E a olha. outra que a gente tinha falado, se o só que é da disfunção temporomandibular, a Juliana falou que é Ah, aquilo, sim, é da da disfunção disfunção. temporomandibular. Isso. Então, peraí, deixa eu diminuir aqui. Ó, lembra que eu falei para não pôr a mão na cola? Tá? Então, como que eu vou fazer? Ó, tô segurando, tá bom? Ó, dá pra ver, Mi? Dá sim. Pronto. Não coloquei a mão. Ai, que cor da pele? Não É dá que pra ela ver fica bem, do né? tom da pele. Eu devia ter pegado uma outra azul pra poder ver. Dá pra ver? Dá sim, dá sim. Tá bem pertinho. Se vocês puderem depois comprar e vocês colocarem vocês mesmos, vocês vão perceber que é, é, ativa bastante a sensibilidade. Esse peso aqui, ele já favorece o vedamento do lábio. Consegue ver? Dá pra ver sim, Sil. Dá pra ver? Uhum. Mesma coisa é aqui. Seguro pelas pontinhas, tá bom? Abri no meio e estico e coloco. Sim, então esse é do vedamento labial. Aí o outro era da disfunção temporomandibular. Isso. O João Vitor colocou se tem ponto fixo. É as laterais, né, Sil, que você colocou, né, Isso. como ponto E fixo, né? esse aqui, ó, eu vou esticar
Tá vendo? Ó. E coloquei. O ponto fixo, na verdade, desse caso do vedamento labial, como ele é um arco, como que eu vou fazer? Eu vou esticar as pontas, ó, e o ponto fixo, teoricamente, vai ser o meio. Teoricamente, porque, na É. verdade, ó, dá pra ver? Deixa eu chegar bem pertinho, ó. Tá esticando, tá vendo? Então, Uhum. ó, eu grudei aqui o meio, ó, grudei, e agora eu estico, ó. Então, teoricamente, pronto. Teoricamente, ó, o ponto fixo seria isso aqui, né? Aí ele tá, a Mesma, Sofia tá lábio perguntando inferior. do lábio inferior. Mesma coisa. Eu vou colocar embaixo, vou medir, fazer a mesma coisa. Aí, ó, olha aqui. Vou fazer mais ou menos meio que uma curva, tá? Então, aqui eu vou... Grudei. Grudei, ó. Puxei pra cá. Puxei pra cá, ó. Puxei pra cá. A Deu Gabriela pra ver? perguntou se para contração muscular o ponto móvel é no sentido da contração. Você sempre tem que pensar na sua mão. Então, você quer contrair. O ponto móvel, o ponto fixo, é onde você quer que fique e onde você puxa com a sua mão é o sentido que você quer que o músculo venha. É o sentido que você quer que o músculo venha. Então, por exemplo, eu quero. A gente não faz exercício de bico, sorriso. Então, eu quero isso aqui. Eu quero, então, o quê? Isso. Concorda? Ó. Sorriso. Eu quero isso. Digamos que eu queira trabalhar isso. Então, o meu ponto fixo vai ser aqui. Aqui, ó. Aqui. Uma. Aí eu vou esticar, ó, e vou colar. E aí eu vou sentir de verdade que tá fazendo isso, tá? Ó, fixo e puxa. Deixa eu ver o que mais. Aqui o Alexandre colocou que para pacientes, né, que têm a pele muito oleosa, a Dermatape é uma boa bandagem elástica também até. Então, cialorreia. Quando a gente pensa na Que é aloe. cialorreia, então, o que que a gente pensa na cialorreia? Eu tenho cialorreia, o paciente tá saindo saliva ali o tempo todo. Qual que é a melhor coisa? A melhor coisa é o vedamento do lábio, né? E o que? Engolir mais vezes. Então, eu quero duas coisas. Eu quero vedar o lábio e quero que ele engula mais vezes. Então, onde que eu aplicaria? Ó, aplicaria aqui, tá? Para vedar o lábio do paciente. Ó. E aplicaria aqui, Embaixo. para estimular para o paciente Poder deglutir, né? deglutir. Peraí que eu quero mostrar aquela foto. Peraí. Não esquece da DTM, tá, Alcius? Isso, é isso que eu quero agora. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Quer ver? Tá aparecendo aí? Tá, né? Tá, sim, tá sim. Aí, como você já tá apresentando aí, eu vou te falar outro, porque de repente você pode usar. Ó. A aplicação do orbicular do olho seria no mesmo do orbicular dos lábios? Como você vai mostrar a anatomia, se você quiser complementar. Sim, tá. Tinha alguma outra pergunta? Aqui, tá perguntando do masseter para elevação da mandíbula. Acho que é a direção, acho que a Gabriela quer saber para colocar. Isso. Se você quer isso, então, o que que você vai fazer? É nesse sentido. Então, o ponto fixo é aqui e eu vou puxar nesse sentido, tá bom? Quando a gente fala em Disfunção da. disfunção temporomandibular, a gente busca muito um relaxamento, né, dessa região. A gente busca bastante um relaxamento dessa região. Então, eu posso, normalmente, nem fazer tensão.
Eu posso apenas colocar nessa região. Deixa eu ver se eu volto. Tá? Bom, como que a gente faz? Você vem aqui, na sua articulação temporomandibular, e aí você coloca as mãos e você vai morder, por exemplo, né? Vai pedir para o paciente, no caso, morder. Ah, onde aparece esse movimento aqui? Dá para ver? Dá, como se você morde, né? A articulação ela Isso. acaba bem onde Tá tem a vendo? articulação mesmo, dá pra ver, sim, sim. Ó, Isso, dá pra ver. dá, né? Então, eu vou Dá. colocar nessa região. Normalmente, como eu quero um relaxamento, eu não coloco tensão, eu não estico, tá bom? Então, eu venho lá no músculo e coloco sem esticar, tá bom? Ó, aí. Dá pra ver? Dá sim. Só que aí não viria tudo, tá? Que aí o objetivo é outro, né? A gente tá pensando em Uhum. relaxar, né, sim. Isso, um relaxamento, tá bom? Tinha uma outra pergunta, qual que era? A do olho, Do olho, isso, do olho, aplicação do orbicular do olho seria o mesmo do orbicular dos do lábios. lábio. Desculpa. O raciocínio é o mesmo. Nesse do olho, eu posso fazer dois tipos, tá? Eu posso fazer somente a técnica em I, como eu posso fazer também, ou eu posso fazer também a técnica em Y. Então, se eu for fazer a técnica em I, como que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Cortei. É tão pequenininho, gente, que a gente usa, que vocês vão ver, nossa, dura bastante, 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 bastante. Ó, eu vou vir aqui, tamanho que eu quero, ó, tamanho mais ou menos da pálpebra do paciente, ó, é isso aqui. Essa aqui, ó, seria a técnica em I. Corto aqui, tá? Arredondo a pontinha. O próprio peso da, da bandagem, ele já vai ajudar o olho a ficar fechado. E, nesse caso, eu não vou pôr tensão nenhuma, tá? Ó, eu venho aqui. Conseguem ver? Dá pra ver sim, sim. É que tá, como é da cor da pele, né? Mas dá pra ver sim. É, tinha que ter pegado a rosa, o azul. Conseguem ver? Dá Ó, pra ver sim, sim. repara que isso aqui promove um peso, tá bom? Na pálpebra. E isso é que faz com que ele fique mais fechadinho. Posso fazer assim, ou eu posso fazer igual aquela imagem que eu mostrei. Uhum. Lembra que tem um Y assim? Mas esse Sim, aqui, na minha opinião, já é o suficiente. já ajuda, né? É. A Qual que era a Anne outra? perguntou para relaxamento de mental. Acho que é da Mesma região do. coisa. Quando eu penso em relaxamento, toda vez que eu penso em relaxamento, quando eu não estou pensando em movimento, quando eu penso em relaxamento, normalmente eu não coloco tensão, eu não puxo. Eu apenas aplico na região, tá? Então, eu vou, vejo como que eu quero, que região que eu quero aplicar. Então, eu penso assim, o que que eu quero nessa região aqui? Ah, eu quero que o meu paciente vede aqui o lábio. Então, se eu colocar uma bandagem aqui, nessa parte do orbicular aqui, do lábio, na parte superior, o próprio peso também já vai ajudar a manter a boca do meu paciente fechada. Então, eu quero isso. Ah, não, eu quero trabalhar aqui o músculo risório. Eu quero que o paciente tenha uma mobilidade melhor, por exemplo, tá?
então eu vou usar nesse músculo aqui no risório. Então, eu vou colocar, eu quero movimento, então se eu quero movimento, então eu vou usar um ponto fixo e vou puxar. Em que sentido? Se eu quero que abra, então aqui é o fixo e para cá eu puxo, tá bom? Aqui fixo e aqui eu puxo. Quero, na disfunção temporomandibular, quero apenas estimular para o meu paciente ter um relaxamento. Vou aplicar na região sem fazer tensão. Quero que o meu paciente faça deglutição, né? Então, eu quero chamar atenção para essa região aqui. Vou colocar nessa região, não vou fazer tensão, mas eu vou colocar. O lábio, ou o lábio não, os olhos, então a pálpebra, quero que tenha vedamento, então eu vou colocar, o próprio peso vai abaixar. Quero que tenha, teve uma paralisia facial, meu paciente, e ele não está fazendo elevação, né, dos músculos aqui, certo? Da testa e tal. Então, que parte? Eu quero movimento, nesse eu quero movimento. Então, eu vou colocar ponto fixo aqui e puxando para cá, tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma aqui da foto. Aí. Então, são vários objetivos. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Vários, aqui, ó. Lembra que a gente mostrou que tinha lá, né, os 3 feixes, né, de músculo? Aqui ela vai usar em 2, ó. Olha aqui o da testa, ó. Do olho que eu falei para fechar. Tá vendo? Olha, aqui do orbicular. Tá vendo? Aqui para engolir. Enfim, depende do Do objetivo e do que objetivo, você quer né? fazer. Então, por isso que você tem que pensar direitinho o que você quer, né? Para cada caso. E cada caso é um caso, né? Então, se eu quero que tenha mais mobilidade, então eu vou usar normalmente essa tensão para puxar. Se eu quero que tenha um relaxamento ou um peso, então eu vou colocar sem esticar, sem puxar, né? Sem fazer a tensão. Tinha mais alguma pergunta? Não, foram todas. Ah, Ó, aí chegou uma aqui, ó. O uso da bandagem na região dos suprioides também pode ajudar na estimulação de saliva? sim, pode. Porque se você coloca aqui, você automaticamente, quando a gente. Vamos ver se vocês. Todo mundo vai lembrar disso, né? Mas normalmente você quer, então, que o paciente não tenha aquela cialorreia, né? Você não quer que o paciente fique babando. Então, duas coisas principais. Ele tem que engolir mais a saliva e tem que manter a boquinha, o vedamento labial. Então, para ele engolir mais a saliva, eu posso colocar, né? Região supraioide. Posso colocar e já é um estímulo. E vedamento do lábio. Porque se ele tá com a boca fechada, eu vou, é, eu vou promover uma pressão intraoral adequada para o meu paciente, para ele poder deglutir a saliva. Né? Então, alguém já tentou engolir aqui com a boca aberta? Não dá, difícil, não é verdade? Não tem como. Então, tenta engolir com a boca aberta, não dá. Então, para eu conseguir isso, deglutição de saliva no meu paciente, o que eu vou fazer? Vou colocar o estímulo aqui e vou colocar também no orbicular do lado, porque eu quero a boquinha dele fechada, tá bom? Porque aí eu vou promover uma pressão intraoral adequada, que é o que a gente precisa para ter uma deglutição eficaz, para daí promover um aumento nesse disparo aí do reflexo, enfim, né, para o paciente poder engolir. Sem Isso. contar o seguinte, se o paciente fica com a boca aberta, ele vai ter um ressecamento, né, da mucosa. Então, eu vou ter menos saliva escapando e menos saliva dentro da boca também. Isso daí faz com que o paciente também degluta menos. Se eu tenho a boquinha fechada, então eu vou ter a quantidade ali de saliva vai ser maior, né? Porque eu vou ter a boca, vai estar úmida, enfim, não vai estar com ressecamento, né, da boca aberta. Então, eu vou ter a boquinha fechada e vou ter a pressão intraoral adequada para favorecer o meu paciente engolir a saliva, né? Quando eu pego um paciente que não está deglutindo, né, primeira coisa que eu faço, eu vou estimular a deglutição de saliva, produzindo saliva, né, fazendo estimulação intraoral do paciente, pode ser digital,
pode ser com azedo, né? Pode ser congelado, enfim, para fazer com que o paciente tenha uma produção de saliva. Aí, feito isso, o que que a gente faz? Tenta promover o quê? O movimento que o fono faz. Fecha aqui e faz isso, não é verdade? Então, eu posso fazer isso com a bandagem. A diferença é que quando você, fono, tá lá, você vai estar fazendo isso por 30 minutos. Quando você coloca a bandagem, você vai estar fazendo isso 24 horas. Entendeu? Sil, veio mais uma, uso para ronco. Como funciona? Se você... Então, aí é o seguinte: o ronco, primeiro que tem que ter toda a investigação, né? Você tem que ver Sim, se o paciente não tem uma obstrução, algo que impeça o paciente de respirar pelo nariz. Porque eu não posso, isso é uma coisa, foi uma pergunta bem interessante essa. Porque assim, a gente fala, eu quero promover o vedamento labial. Mas aí a gente tem que ver se o paciente tem condição anatômica para ter esse vedamento labial. Se é um paciente, por exemplo, uma criança que tem uma adenoide assim gigante, não respira nada pelo nariz, é um respirador bucal assim crônico. E eu não tratei isso, eu não tenho permeabilidade, eu não tenho passagem de ar, eu não vou conseguir vedar o lábio dele, porque é uma luta, é uma luta em que você já perdeu, porque a pessoa vai lutar pela vida para ela respirar, não é verdade? Então, o que eu tenho primeiro ver é se esse paciente ronca, mas ele tem condições de manter a boca fechada. Então, aí ele tem que passar por uma avaliação com o otorrino, tem que ver se não tem nenhuma obstrução, se é um caso cirúrgico, se não é um caso cirúrgico. Bandagem, a gente não consegue aplicar, porque tem várias coisas relacionadas a ronco, né? A gente fala assim, é um véu palatino que é muito flácido, né? Não tem como eu aplicar bandagem dentro da boca, né? Porque é úmido, molhado, não tem como. Então, é sempre parte externa. Mas eu só vou favorecer o fechamento da boca do meu paciente se eu vejo que realmente ele tem condição de respirar pelo nariz. Se a gente mantém a boca do meu paciente ocluída e ele tiver condições, né, de respirar pelo nariz, eu vou diminuir muito, muito, muito a chance do ronco, né? Hum, tem eu não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, um tipo de fita chamada Respire Melhor. Vocês conhecem? sim. Respire Aquela que Melhor? põe no nariz, né? Então, é um princípio de bandagem. O ponto fixo seria aqui, entendeu? E ele, como ele é uma fita, né? Ele é uma fita, ele trabalha para ficar esticado. Ele foi feito para ficar esticado. Quando você coloca ele fixo aqui e gruda aqui, porque ele tem uma cola, aquilo tem uma cola. Quando você gruda aqui, coloca aqui, automaticamente ele abre a asa do nariz. Então você aumenta a passagem do ar. E por isso o paciente para de roncar ou diminui O bastante o que é ronco. importante a gente, né? Aí eu vou falar, não é a minha área de atuação, a apneia, ronco, na fisioterapia, mas é importante, como você falou, tem que ter uma avaliação para saber o porquê do ronco, porque às É. vezes, né, não é. Às vezes pode ser somente uma obstrução, né, nasal, Uhum. mas pode ser a pessoa que está sobrepeso, pode ser pessoas que têm problemas Cardíaco. cardíaco, tem outros problemas associados, então não dá para a gente simplesmente generalizar. Lógico, de uma maneira É. bem simples, né, que nem a colega colocou, tem como você citou, que dá para colocar, que ele faz o Uhum. aumento da passagem do ar, mas O véu realmente não palatino pode é estar super flácido, tem várias isso, não, coisas. o ideal seria fazer o correto, ter um diagnóstico certinho para poder estar sendo mais certeiro no tratamento. E em parceria com o otorrino, né? Sim, sim, por isso que eu tô falando, para ter um diagnóstico certinho, seja o profissional especialista da área, né? A gente sabe que Isso. hoje muitos pacientes, tanto de apneia, de ronco, nem só o otorrino, e acaba incluindo isso que você falou, o cardiologista, É, porque a gente sabe que tem uma ligação muito grande nesse perfil de paciente com pacientes que têm sim, cardiopatias, né? sim. Cardiopatas obesos. Obesos, né? Até questão racial, que nem os orientais, eles têm mais apneia, acabam tendo alguns distúrbios, né, relacionados com isso, por isso que é bom ter realmente uma avaliação um Avaliação. pouco mais fidedigna, né? Não somente subjetiva.
Sim. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a Silvana, primeiramente, né? A gente já trabalha há um tempo junto, atendemos pacientes juntas, né? E gosto muito do trabalho, então eu confio muito no trabalho da Silvana. Então, agradecer a oportunidade realmente. Para quem puder e quiser, nos acompanhe na rede social, porque lá a gente coloca todos os nossos treinamentos, a gente deixa o nosso canal informando lá pelo Instagram, que é Life Saúde, underline domiciliar. Então, e pode seguir também lá pelo canal do YouTube. Dentro de 7 dias, a aula vai ficar disponível para vocês, tá bom? A gente sempre pede um período porque a gente precisa editar, tirar o início que a gente faz aqui, o início da aula, já a preparação, então sempre leva um tempinho. Então, 7 dias, a aula já vai estar lá no YouTube para vocês, tá bom? Ah, e no E Instagram da Life Saúde sempre tem posts de físio, é, de TO e de e de fono, fono, de assuntos super interessantes e bem pontuais e bem resumidos. Vocês não vão perder muito tempo na leitura, é uma coisa rápida, assim, bem legal, bem bacana, bem dinâmico mesmo. Então, sigam a página da Life Saúde no Instagram e curtam lá os posts, tá bom? É De fono, verdade, de assim, eu, físio e eu TO. falo isso, eu tinha até esquecido, e é verdade, nesse a gente coloca bastante, tem esse mês, tem a Silvana que aprova os conteúdos de fono, eu aprovo de físio, RT de TO, aprovo de TO, a gente procura sempre compartilhar também, isso que eu falo, às vezes alguns assuntos, né, tá no nosso cotidiano, no dia a dia, então a De ideia é essa mesmo, linguagem. de linguagem, disfagia, terapia direta, terapia indireta, esse mês É, acho que tá na programação para a gente falar um pouquinho sobre sonda. Então, a ideia é realmente que a gente possa compartilhar. Então, siga lá, quem puder, né? E os certificados vão ser enviados também tudo por e-mail junto com a aula, porque já perguntaram, né? Já estou respondendo aqui novamente, porque quem entrou depois, né? Então, só para não ter dúvida, porque o pessoal fica preocupado, mas é porque assim, o certificado a gente tem que fazer um a um, porque se mandar pela plataforma do Simpla, manda para todo mundo e a gente não consegue colocar a aula e a gente quer mandar o material da aula para vocês. Então, a gente tem que mandar realmente pelo nosso e-mail aqui da qualidade, o nosso setor de qualidade que faz isso direitinho, tá bom? Amém, Camila. Deus abençoe a todos nós. E sim, é Life Saúde, Life e Saúde, tem mais um E. É Life e Saúde, underline domiciliar. Para aqueles que ainda não, né, não nos conheciam, que às vezes não prestam ainda serviço para nós, né? Compartilhe realmente, né, para aqueles que prestam, muito obrigada também pelo acreditar e pela confiança. Olha lá, ela já achou. Tava faltando o E mesmo, né? Pessoal, muito obrigada mesmo. Sil, quiser falar alguma obrigada. coisa, fique à vontade também. Eu quero agradecer todo mundo que participou, que trocou experiência aqui com a gente também, que disponibilizou um tempo, né, para a gente falar um pouco sobre a atuação da Fono aí com a bandagem. Sou imensamente grata à Michele por essa oportunidade, por Imagina. trabalhar nessa equipe maravilhosa e por vocês, né, é, disponibilizarem esse tempo aqui para ouvir um pouco do que a gente tem para falar. Agradeço mesmo de coração. E estou à disposição, se alguém quiser tirar dúvida, conversar. Eu adoro discutir casos, essas coisas. Pode entrar em contato comigo. Obrigada, Sempre Lucy, pela por live. acreditar. É o canal aqui, porque ela trabalha aqui conosco, mas é importante mesmo isso. A gente gosta de dividir, compartilhar, a gente entende que esse é o caminho, né? Não tem outro Uhum. caminho se a gente, né? Quanto mais a gente dividir, e é uma troca, né? Porque que nem vocês também têm conhecimento, podem estar passando a experiência de vocês, a ideia é isso, que a gente possa trocar informações, né? Enfim. Nos acompanhe que sempre tem. Esse ano ainda tem mais, do segundo semestre tem mais pelo menos 2 treinamentos para a área de fono. Né? O próximo mês a gente tem o de físio, que é voltado para pediatria, que é com o professor Roberto Navarro. Mas todo mês tem, tanto para fono como para físio, só ir acompanhando que a gente sempre, na lista de presença que vocês assinaram, pessoal, a gente sempre pede para vocês darem sugestões de tema, que a gente, para ver se a gente Sim, consegue, né? Profissional que é. atue Que nessa seja área. de Então, interesse, da isso, que maioria. seja interessante para vocês também. Então, deixem lá as sugestões, tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom Boa finalzinho de noite. semana. Tá Tchau, joia. tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.